Por que eu escolhi Vancouver, no Canadá, para fazer o meu intercâmbio? Essa eu vou adorar contar para você, mas fique até o final para ver que também tem igualdade de gênero no meio. Eu já havia escolhido o Canadá há muito tempo, pois é um dos países com melhores índices de qualidade de vida, pacífico e hiper multicultural. Mas eu me lembro que ele entrou no meu coração quando eu assisti uma matéria no canal Futura sobre diversidade. Faz tempo isso, na época nem usava esse termo diversidade. A equipe de reportagem mostrou crianças de uns 10 anos tendo aulas sobre sabedoria celta. E a professora entrevistada explicou que eles aprendiam um pouco de todas as crenças e religiões na escola. Eu fiquei emocionada, pois esse é um tema que me toca bastante, o respeito às diferenças. Então, em primeiro lugar, foi por causa dessa matéria que escolhi o Canadá como destino, e isso bem antes de pensar em intercâmbio. Mas e a cidade? Como eu escolheria? As mais procuradas para intercâmbio são Toronto e Vancouver. Conversando com amigos sobre as duas, ouvi o seguinte: Toronto está para São Paulo, assim como Vancouver está para o Rio de Janeiro. Embora sejam bem grandes as diferenças entre as duas cidades canadenses e as duas brasileiras, deu para entender a ideia e até que fez um certo sentido. Como eu moro em São Paulo, Vancouver já saiu ganhando, pois eu não tinha interesse em sair de uma metrópole e parar em outra. Eu queria algo mais leve, mais natureza, mais sociabilidade. Inclusive foi por isso que eu escolhi viajar na primavera, quase chegando o verão. A minha intenção era andar bastante pelas ruas, ir onde as pessoas se encontram e aproveitar a luz do dia estendida, o que eu achei muito maneiro. Mais de 9 da noite e ainda claro. Aí, em meio às minhas pesquisas, descobri que Vancouver já foi eleita 2 vezes a melhor cidade para se viver. E ela tem um diferencial, ali a modernidade dos grandes centros urbanos com a sustentabilidade de uma população consciente. É um exemplo mundial de uma cidade que cresce sem desequilibrar o meio ambiente. Vancouver, para você ter uma ideia, tem um plano de governo para se tornar a cidade mais verde do mundo. E para isso pretende reduzir significativamente as emissões de CO2 e os resíduos sólidos. Vancouver já conta com uma política de mobilidade urbana avançada, mas almeja que 75% das locomoções, sejam feitas a pé, por bicicletas ou por transporte público. O plano diretor da cidade também prevê que todo habitante conte com um parque ou uma área verde até 5 minutos de casa. Não é de se apaixonar? Mas escuta essa. Eu conheci um funcionário da prefeitura de Vancouver e foi com ele que eu ouvi pela primeira vez a palavra coexistir, aplicada em um contexto bem real e prático. Com a maior naturalidade, como se aquilo já fizesse parte do cotidiano, ele me explicou o quanto é importante que a cidade e a natureza coexistam e que isso faz muito bem para a população. Mencionei que achei bonito ele falar coexistir e que não era muito comum ouvir essa palavra. Aí ele me deu uma explicação mais encantadora ainda, como se fosse algo bem natural para eles. Sobre essa questão de consciência ambiental, eu vou contar um segredo para vocês. A minha host family me chamou a atenção 2 vezes quando eu estava lá. Uma por não ter destinado um resíduo, que eu não lembro qual, no lugar certo. E a outra por ter passado 10 minutos no banho. Eu estava lavando a cabeça e eu passei mesmo um pouquinho do tempo. Mas eles foram muito gentis, estavam apenas me educando, os hábitos diferentes do nosso. O segundo motivo que me fez escolher Vancouver foi a diversidade cultural.
Soube que a cidade tem a fama de receber seus visitantes muito bem e de uma forma muito aberta. E eu comprovei isso e confesso que deu uma vontade de ficar por lá. Mas um detalhe sobre diversidade e inclusão me chamou muita atenção. Enquanto estive em Vancouver, eu vi uma cultura e uma estrutura adaptada para os idosos e para pessoas com deficiência. Terminais, ônibus, metrôs, estabelecimentos, as ruas e principalmente as pessoas, que pareciam saber lidar perfeitamente com as diferenças e as necessidades de cada um. Algo fantástico. E o terceiro motivo, como não podia deixar de ser, foi a questão da igualdade de gênero. Sim, o Canadá está entre os 25 países mais bem avaliados do mundo neste aspecto. O primeiro-ministro Justin Trudeau é um aliado declarado da igualdade entre homens e mulheres. Há 6 anos, quando ele assumiu o cargo, ele formou uma equipe equilibrada de ministros, 15 mulheres e 15 homens. Quando perguntaram para ele a razão dessa decisão, ele simplesmente respondeu: porque estamos em 2015. Eu estive no Canadá em 2019 e quase tive a chance de vê-lo pessoalmente. Ele esteve em Vancouver na época para fazer a abertura da conferência Women Deliver. É o maior evento mundial sobre o progresso de meninas e mulheres. Acontece a cada 2 anos. Eu não consegui credencial, pois é um evento para lideranças governamentais, corporativas e também delegações de países parceiros, né? Eu até podia ter tentado participar como imprensa, mas com certeza teria que ter feito isso com muita antecedência. Mas consegui assistir algumas palestras online e circulei pelos saguões dos hotéis onde havia alguns grupos de discussão. Foi bem legal, uma oportunidade ímpar. Por fim, contei para minha irmã na época e amigas próximas, e agora eu conto para você a quantidade de vezes que vi homens com crianças e com bebês nas ruas, nos parques, nos ônibus, em diversos lugares. Bem diferente daqui do Brasil, que embora o cenário esteja melhorando, os cuidados com as crianças ainda ficam bem concentrados nas mães. Teve uma vez que eu meio que segui um pai com 2 menininhas numa trilha de um parque grande e com áreas perigosas. Estava tão legal vê-lo fortalecendo a capacidade de análise, a desenvoltura e a autoconfiança delas. Eram bem pequenininhas, deviam ter 3 e 5 anos, mas muito espertas. Eu perdi horas observando-os. Passei dias incríveis em Vancouver. Minha host family foi um casal muito carinhoso e alegre. Teve um dia que eu chorei porque eu estava cansada, nervosa, irritada daquela overdose do inglês. Eles me abraçaram e colocaram o filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos em português para eu assistir. Você não imagina o alívio. E já no aeroporto, perto do momento de nos despedirmos, eles me perguntaram do que eu iria sentir mais saudade de Vancouver. Eu juro que eu nem pensei, saiu espontâneo, de andar de ônibus. Eles acharam estranho e me perguntaram por quê. É claro que eu iria sentir saudade de muitas coisas, mas eu peguei ônibus todos os dias. E eles são confortáveis, as ruas são lindas, o asfalto lisinho. E eu ficava olhando as pessoas conversando, cada um com um jeito, mas todos sem exceção, sempre cumprimentavam o motorista na entrada e na saída. E o motorista respondia todo gentil. No início eu até estranhei, depois eu admirei, aí eu entrei no clima e já estava naquela vibe de gentileza. Aliás, em todo lugar que eu ia, eu ouvia um Have a nice day. Isso era tão bom, sinto muita saudade disso. Gostou de saber as razões de ter escolhido Vancouver no Canadá para passear, estudar e me sentir um pouquinho parte do lugar? Não sei se eu consegui deixar um pouco de mim lá, mas eu trouxe muito de lá. Uma visão de vida e valores que me enriqueceram e que eu faço questão de carregar comigo.